Olá, benditos! Chegamos a um dos capítulos mais desafiadores e fascinantes do Evangelho de Marcos. Aqui, Jesus está preparando seus discípulos para sofrerem com esperança. A cena começa com os discípulos deslumbrados com a beleza do complexo do templo, que era o coração e a maior joia da cidade de Jerusalém. Esse templo havia sido reconstruído por Zorobabel e Esdras e remodelado por Herodes o Grande. Era uma das estruturas mais magníficas do mundo antigo e considerado uma das maravilhas naquela época. Para os pescadores da Galileia, ver aquela estrutura era algo quase inacreditável. Eles então chamam a atenção de Jesus para a beleza daquela construção. Mas o servo, que conhece o custo do pecado e a fragilidade das instituições humanas, responde com uma frase chocante: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Com isso, ele deixa claro que não se impressiona com o que o mundo chama de grandeza. O que os homens constroem, o tempo derruba, como aconteceu com aquele templo no ano 70. Mas o que o servo planta, a eternidade preserva. Do lugar onde Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, a visão do templo era deslumbrante. Imagine os discípulos olhando para aquelas pedras brancas refletindo o sol, tentando processar a frase chocante de Jesus de que nada daquilo ficaria de pé. Eles fazem então duas perguntas em uma: quando acontecerá e qual será o sinal? Talvez essa pergunta tenha sido feita porque os discípulos se lembraram do Templo de Salomão, que foi destruído por causa do juízo de Deus sobre a nação. Se o templo fosse destruído, seria pelo mesmo motivo? É fascinante notar que Marcos, o evangelista que foca o servo em ação, não se detém no registro da resposta de Jesus sobre o quando cronológico da destruição do templo, que é um detalhe que Lucas explora mais tarde. A resposta de Jesus, que ocupa o restante do capítulo, foca na segunda pergunta, sobre qual seria o sinal. Jesus quer que seus servos não se preocupem com o relógio, mas sim em se manter vigilantes. Ele tira o foco do quando, o tempo cronológico, e coloca no como. Como devemos viver enquanto esperamos. Enquanto a destruição do templo no ano 70 seria um evento histórico terrível, os sinais que ele descreve a seguir apontam para algo muito maior: a sua vinda gloriosa e a redenção final de todos os seus servos. Jesus começa descrevendo as condições gerais do mundo no período que antecederia sua segunda vinda. E o cenário é de caos, falsos messias, guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Ele chama esses eventos de o princípio das dores. A palavra dores, no original, refere-se às dores de parto. Para o servo, o sofrimento do mundo não é o fim de tudo, mas o nascimento de um novo tempo para a humanidade. Por isso ele alerta: não se assustem. Enquanto o mundo entra em pânico com as crises globais, os cristãos permanecem firmes, porque sabem que o seu Senhor está no controle da história. Jesus nos ensina que o sofrimento faz parte do caminho, não é um erro de percurso. O servo avisa que seus seguidores seriam entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas por causa dele. Em Mateus, o foco é o testemunho para as nações. Em Marcos, o foco é a dependência do servo. Mas ele dá uma palavra de encorajamento. No momento em que eles estivessem nos tribunais, eles não deveriam se preocupar com o que diriam quando tivessem que responder por serem seus seguidores. O Espírito Santo lhes daria as palavras certas. Jesus está dizendo que quando sofremos por ele, não sofremos sozinhos. A marca do discípulo em Marcos 13 não é a fuga do sofrimento, mas a fidelidade até o fim, pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia aqui é de resistência ativa. É a atitude do soldado que se mantém na sua posição, mesmo debaixo do mais intenso combate.
Enquanto Mateus 24 é mais detalhado e focado no cumprimento das profecias para os judeus, Marcos escreve para os cristãos romanos, que precisam saber o que fazer quando a crise chegar. Por isso, essa parte do discurso soa como um alarme de emergência. Jesus fala da abominação da desolação, ou seja, a profanação completa do templo, prefigurada por Antíoco Epifânio no período entre o Antigo e o Novo Testamento. A instrução de Jesus aqui é de uma urgência absoluta. Fuja, não olhe para trás, não tente salvar os seus pertences. E por que tanta pressa? Porque o servo sofredor sabe que em tempos de grande tribulação, o apego às coisas deste mundo pode ser fatal. Agora, observem o cuidado de Jesus. Ele pede para que orem pelo clima do dia da fuga e os conforta dizendo que Deus abreviou esse tempo de dor. E por que Deus faria isso? Por causa dos seus eleitos. O sofrimento tem um limite estabelecido pelo Pai. O mal pode ser terrível, mas não tem a última palavra e não durará um segundo a mais do que o necessário para o cumprimento do propósito de Deus. Mas logo após esse período de grande tribulação, o cenário mudará drasticamente. O mundo será assolado por catástrofes cósmicas. Em certo sentido, esse será o gemido de toda a criação, que atingirá seu ápice final antes da volta de Jesus. Vejam que contraste maravilhoso. O servo que em Marcos 10 disse que veio para servir e dar a vida, será revelado como o Senhor que volta para reunir os seus eleitos dos quatro cantos do planeta. O servo sofredor voltará como um rei triunfante. Jesus então chama a atenção para a parábola da figueira. A figueira tem um padrão regular. Quando aparecem as folhas, sabe-se que o verão está próximo. Da mesma forma, quando esses sinais aparecerem, o mundo poderá saber que o retorno triunfal de Jesus está próximo. Muitos estudiosos acreditam que quando Jesus diz esta geração, ele estava sendo literal para os discípulos, pois muitos deles viram no ano 70 o templo ser demolido pelos romanos, exatamente como Jesus previu. Aquele foi um cumprimento parcial e terrível. Mas aquele evento foi também um sinal, um espelho do que acontecerá no fim da história. Assim como Deus preservou seus servos na queda de Jerusalém, o servo sofredor, que agora é o Senhor da glória, preservará seus eleitos no desfecho final da história. Ao chegarmos no versículo 32, encontramos uma das frases mais humildes de Jesus. Ele diz que, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Talvez você se pergunte, se Jesus é Deus, como ele podia não saber algo? E é aqui que vemos a beleza do servo sofredor. Ao se tornar homem, Jesus voluntariamente escolheu viver dentro das limitações humanas. Ele não deixou de ser Deus, mas em total submissão ao Pai, decidiu restringir o uso dos seus atributos divinos, inclusive o pleno conhecimento desse evento futuro. Como servo, ele não viveu para exibir seu poder, mas para demonstrar total dependência de Deus. Ele nos ensina que o segredo não é saber o cronograma de Deus, mas confiar no caráter de Deus. Se o próprio Filho escolheu descansar no conhecimento do Pai, quanto mais nós devemos descansar na soberania daquele que detém o tempo em suas mãos. Jesus encerra este capítulo profético com uma parábola curta e direta. Ele se descreve como dono de uma casa que viaja e deixa a administração nas mãos dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie, pois nenhum deles sabe a que horas o dono da casa vai voltar, se à tarde, à meia-noite, no cantar do galo ou de manhã. Para os leitores de Marcos, em Roma, isso era muito familiar.
Um soldado que dormia em seu turno de guarda enfrentava punições severas. Jesus está nos dizendo que o discipulado é estar em vigilância constante. Ele não quer que sejamos pegos dormindo, ou seja, distraídos com os prazeres, com a ganância ou a correria deste mundo. Notem que a última palavra do capítulo é um imperativo para todos nós: vigiem. Nós não somos donos da casa, somos servos. E o nosso papel, enquanto o Senhor não volta, é trabalhar com fidelidade e esperança. Que a reflexão deste capítulo não encha nosso coração de medo, mas de uma vigília ativa. O servo sofredor voltará como Senhor da glória e nós devemos estar prontos para recebê-lo, sendo santos em toda a nossa maneira de viver. E no próximo capítulo, deixamos o Monte das Oliveiras para entrar no cenáculo e no jardim do Getsêmani. Prepare seu coração, porque o servo que previu o fim do mundo está prestes a dar a sua própria vida por ele. Não perca o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!